Menina de 11 anos que foi estuprada teve o seu pedido negado de aborto pela juíza Joana Ribeiro. Ela afirmou que o feto já está com 22 semanas e por isso fazer o aborto nessa altura do campeonato seria um homicídio. E a Bíblia, o que fala sobre isso? Apoia o aborto ou não? Em quais circunstâncias podemos abortar? Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito, mas muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vá lá embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações que você receberá todos os vídeos deste canal, porque este canal com certeza é um canal que será bênção para você e toda a tua família. E hoje o vídeo é muito, mas muito polêmico e delicado de falar, né? Falaremos hoje sobre o caso da menina de 11 anos que foi estuprada, possivelmente por pessoas de dentro da casa dela mesmo, né? E ela teve o seu aborto negado pela juíza Joana Ribeiro, pois, segundo a notícia, esse bebê já está, ou esse feto já está com 22 semanas, ou seja, está formado, o bebezinho já está praticamente tudo completo dentro da barriga desta outra menina. Essa juíza foi afastada do caso quando negou o pedido de aborto, que no Brasil é legalizado o aborto em casos de estupro, ok? Tem alguns outros casos também que libera, embora o aborto é negado no Brasil, salvo nesses casos de estupro ou por ordem judicial aí, devido a essas ocorrências, estupro, e sucessivamente quando a criança nasce, poderá nascer com cefaleia, sucessivamente segue por aí, ok? Você concorda com a juíza Joana Ribeiro? Você discorda dela? Será que foi certo ela negar esse pedido, né? Esse pedido de aborto dessa menina? Bom, vamos para a notícia. Eu quero ler aqui como foi esse caso e eu quero pontuar aqui, falando um pouquinho sobre as escrituras, o que ela fala sobre isso, e eu darei a minha opinião, né, pessoal e bíblica, ok? Vamos lá. Olha o que diz. O que disse a juíza na decisão? A juíza ainda afirmou que o aborto só seria possível com menos de 22 semanas de gestação ou 500 gramas do feto, e comparou a prática a um homicídio. Diferente de proteger a filha, iria submetê-la a um homicídio, diz Joana Ribeiro na decisão. Muito bem. Então a juíza, ela disse, olha, esse feto, né, ou seja, esse bebezinho já está completo. Já está com 22 semanas, né? Se eu não me engano, 22 semanas seriam 5 meses e meio, né? Já está indo para o 6º mês, né? Há casos de crianças com 6 meses, né? 6, 7 meses de nascer prematuro, mas nascer de forma aí perfeita. Então, ela negou, né, esse aborto devido a essa criança já estar formada. Sucessivamente, com isso, ela foi afastada do caso. O hospital ao qual essa criança foi levada pelos pais, essa criança de 11 anos, para realizar o aborto, negou o aborto também. Também está sendo investigado pela justiça, né? E sucessivamente
a família estava decidida a abortar, certo? Então, assim, é um tema complexo, é um tema difícil, né? Aí há consequências psicológicas, né? Essa criança só tem 11 anos de idade, é uma criança, né? Ao qual está carregando outra criança. Ela foi estuprada, né? Foi algo assim danoso para a vida dela. Vai ter consequências psicológicas, consequências físicas, pode ter muitas consequências, ok? Não só pode, como terá. Mas por outro lado, nós temos esse inocente que está na sua barriga, aparentemente um bebê perfeito, formado, uma vida em potencial. E aí? O que fazemos? Tiramos esse bebê, né? Você abortaria, tiraria esse bebê, não seria de fato um homicídio? Ou resguardaria pela família a criança de 11 anos e abortaria, não pensando no bebê? Então, casos assim, é muito difícil da gente tomar uma decisão, né? Mas a Bíblia diz algumas coisas importantes que eu gostaria de frisar aqui com vocês. Primeiro, Jeremias 1, versos 5 e 6 diz: antes que eu te tomasse ou te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre ou do ventre da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ok? Então aqui está falando o verso 5. O verso 6 vamos ler também. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. O profeta Jeremias falando assim: eu não sei falar assim. Mas Deus falou: Jeremias, eu te conheci antes de você nascer. Antes que você nascesse no ventre, eu já conhecia você. Ou seja, eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Eu sei tudo. Então você, Jeremias, já estava nos meus planos. Aí você pode dizer: mas João Pedro, uma criança de aborto, de estupro, não vai estar no plano de Deus. Concordo que o estupro não está no plano de Deus. Mas todo filho de Deus e criatura de Deus, ainda que venha por consequências do pecado, o inocente não tem culpa. E Deus pode transformar a desgraça que o homem está causando em bênção. Esse é o meu primeiro pensamento, ok? Então aqui Deus conhece a criança desde o feto, ou antes do feto, ok? Também diz Salmos 39, verso 16, diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, ou seja, ainda que eu não estava completo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus viu o salmista ainda ele informe, ou seja, quando ele ainda não estava formado. Então, assim, esse bebê é uma vida em potencial. Esse bebê, segundo as informações que eu tenho, é saudável, está forte, é um bebê muito saudável. Segundo o conhecimento que eu tenho, a criança está bem, certo? E não corre risco de vida. Então, assim, está ocorrendo tudo correto no sentido da gestação. Em outro lado, nós temos essa criança de 11 anos que está abalada psicologicamente, sofrendo, fruto de um estupro, fruto de uma maldade muito grande. Então nós temos dois pesos, a balança e dois pesos. E aí, meu amigo, o que fazemos? Tiramos a criança e matamos o bebê? Ou resguardamos essa criança de 11 anos, né, de tudo o que aconteceu e optamos só por ela? O que você faria? O que você faria se fosse tua filha? O que você faria se fosse tua parente? Mataria esse bebê? Esse feto? Eu já posso dizer bebê, que já está praticamente completo. Mataria esse bebê? Resguardaria tua filha? Ou tentaria salvar os dois? Ainda que foi fruto de um estupro. Muito bem. Eu vou dar aqui meu ponto final.
sabendo e entendendo que eu não tenho razão em todas as coisas e eu posso estar errado no meu pensamento. Mas eu digo com todo o coração, apesar do sofrimento, das consequências, de tudo o que aconteceu, eu estou de acordo com a juíza, Joana Ribeiro. Eu, se fosse minha filha, não cometeria o homicídio para este bebê de 22 semanas. Ainda que seja doloroso, ainda que seja sofrimento, esse bebê não tem culpa de nada, certo? E ele pode ser uma grande bênção para a sociedade, assim como grandes pessoas que foram frutos de estupro e nasceram, foram pessoas magníficas da sociedade. Eu esqueci de trazer aqui fotos de pessoas que foram frutos de estupro, mas que foram pessoas, grandes cientistas, grandes pessoas que ajudaram muito a sociedade. Então eu, João Pedro Torales, eu faria de tudo para que a menina completasse aí 6 meses e meio de gestação e tentaria retirar o bebê com vida para salvar a minha filha e sucessivamente a filhinha da minha filha, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que seja fruto de um estupro, ainda que tudo isso seja contrário. Na minha concepção, creio eu que não sou homem de duas palavras, eu faria isso. Eu tentaria salvar os dois, certo? Abrindo aspas, se minha filha tivesse correndo risco de vida e ela fosse arriscar a vida dela, aí mudaria os planos. Porque aí eu ficaria com a minha filha, que já é uma vida, já é uma vida em potencial, uma vida já aí pronta, do que tentar salvar o bebê e arriscar matar a minha filha. Então, se houvesse esses pontos negativos, aí eu optaria pelo aborto. Se minha filha corresse risco realmente e arriscasse matar minha filha, né? Do contrário, eu tentaria salvar os dois, ainda que eu sei que haverá muitas lutas, muitos sofrimentos, mas eu creio que Deus pode transformar toda essa desgraça em grande bênção. E esse bebê pode ser uma pessoa que pode contribuir muito para a sociedade e ser um grande servo de Deus, mostrando que Deus pode transformar toda a desgraça que existe nesse mundo em bênção, ok? Respeito as outras opiniões. Respeito, se você é contrário à minha opinião, respeitarei, tá? Respeito a opinião dos pais, mas essa é a minha opinião, ok? Escreva nos comentários se você concorda ou não concorda, se você realmente faria isso ou não faria isso. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações e que Papai do Céu te abençoe e que Papai do Céu abençoe essa família para tomar uma decisão sadia e consciente, para que Deus ilumine cada uma delas e que Deus tenha misericórdia dessa criança e dê sabedoria para que essa menina de 11 anos, juntamente com seus pais, possam escolher a melhor decisão possível, que Deus possa iluminar. Gostou? Compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus te abençoe. Fique na paz.